Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama e nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar a ferramenta Mirror, utilizada para espelhar objetos no AutoCAD. O ícone dessa ferramenta encontra-se aqui no painel Modify, ok? Dentro da aba Home, que já está selecionada. O ícone desta ferramenta é este aqui, ó. Ok? Para acessar essa ferramenta via comando, eu posso utilizar as teclas de atalho MI. Selecionando MI, eu chamo a ferramenta Mirror. Então, para exemplificar aqui, eu tenho alguns objetos desenhados já na minha tela, que eu vou estar utilizando aí para exemplificar o uso da ferramenta. Então, para nós iniciarmos, eu seleciono primeiramente os objetos que eu desejo espelhar, chamo o comando, vou pressionar aqui então MI, confirmo com Enter. Aqui essas linhas eu desenhei apenas para ilustrar o sentido dos eixos que nós vamos estar utilizando aí para espelhar esses objetos, ok? Mas não é necessário que se tenha alguma linha, algum outro objeto de referência para estar criando espelhamento. Eu posso criar um ponto aleatório aqui na tela, ok? Mas eu posso utilizar também os snaps aqui dos meus outros objetos criados, né? Para poder estar criando um eixo de espelhamento aí com mais precisão, ok? Então eu vou selecionar aqui esse primeiro ponto aqui, ó, com base no snap aqui de endpoint dessa linha. Então defini o primeiro ponto, ó. Observe que ao movimentar o cursor do mouse, eu tenho uma linha amarela tracejada. Então eu estou com o meu orto desativado, né? Então observe que conforme eu movo o cursor do mouse aqui, ele vai criando espelhamento a partir da posição da minha linha. Então vou ativar aqui o F8. Agora eu só consigo criar um eixo de referência perfeitamente alinhado aqui com a minha vertical ou com a minha horizontal, ok? Então vou definir um segundo ponto agora para estar traçando o meu eixo. Ó, movi o cursor do mouse para baixo ou para cima, tanto faz. E defino um segundo ponto. Ó, defini o segundo ponto, ele já criou uma cópia espelhada aqui ao lado, e agora ele está me perguntando se eu desejo manter ou apagar esse objeto original aqui que foi selecionado primeiramente. Então se eu escolher a opção No, ele vai manter o objeto original e manter a cópia espelhada. Se eu escolher a opção Yes, ele vai manter apenas a cópia espelhada e vai apagar o objeto original, ok? Neste caso aqui eu estou com o Dynamic Input ativado, por isso que ele apareceu para mim aqui ao lado do cursor do mouse essa opção, mas notem que ele apresenta essa opção também aqui na linha de comandos. Caso vocês não estejam com o Dynamic Input ativado, ele vai aparecer apenas aqui embaixo, as opções. Então vocês podem simplesmente clicar sobre a opção Yes ou a opção No, ou digitar Y para Yes e N para No e confirmar com Enter. Então nesse caso eu vou escolher a opção No para manter o objeto original e a cópia espelhada. Pronto, nota que agora eu tenho uma cópia ao lado aqui, com base no eixo de espelhamento que eu criei de referência. Agora eu vou repetir o procedimento acionando a partir aqui do ícone da ferramenta. Então, seleciono os objetos, aciono a ferramenta clicando aqui sobre o ícone da mesma, e agora eu defino um eixo de referência. Vou definir o primeiro ponto, ó, vou definir um eixo nesse sentido aqui para estar espelhando esses objetos aqui para baixo, ok? Então, defino o primeiro ponto, movo o cursor do mouse, ó. Se eu desativar o orto aqui na tecla F8, ó, observe que eu posso criar um eixo livre aqui, ó. Basta agora eu definir um segundo ponto para estar traçando o meu eixo. Mas nesse caso aqui eu vou ativar a tecla F8 para criar um eixo perfeitamente alinhado com a minha horizontal. Então eu defino aqui o segundo ponto para o meu eixo. Novamente ele vai perguntar se eu desejo apagar os objetos originais. Então neste caso aqui eu vou apagar. Então eu vou selecionar a opção Yes. Observe que agora ele espelhou os objetos aqui para baixo, porém ele apagou os objetos originais que eu tinha aqui em cima. E apenas para finalizar, da mesma forma como outras ferramentas de modificação aqui do AutoCAD que eu já apresentei, para utilizar esta ferramenta nós podemos inicialmente selecionar os objetos que eu desejo estar aplicando aí a operação, ou nós podemos acionar a ferramenta primeiramente e depois selecionar os objetos, ok? Eu prefiro selecionar primeiro os objetos para depois chamar o comando. Novamente, só vou espelhar os objetos para cá para a gente estar exemplificando e finalizando. Então, selecionei os objetos, chamei o comando através das teclas MI, confirmei com Enter e vou criar aqui um eixo aleatório de referência. Defini o primeiro ponto, defini o segundo ponto, ele pergunta se eu desejo apagar. Agora, ao invés de selecionar aqui na opção do cursor do mouse, vou selecionar aqui pela linha de comandos. Então vou selecionar a opção No para estar mantendo os dois objetos, ok? Então selecionei No e notem que agora ele foi espelhado, mantendo o objeto original e criando uma cópia espelhada desse objeto a partir desse eixo de referência, ok?
Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.